Olá, esse é o Primeiro Plano, programa de cinema da TV Otimista. Eu me chamo Samuel Brasileiro e hoje a gente tem um programa especial. Vamos conversar com o diretor e professor cearense Glauber Filho, responsável por filmes como Bezerra de Menezes e Bate-Coração. O filme que a gente vai exibir hoje é um média-metragem, que se chama Linhas de Organdi. Então, vamos ao filme. Numa terra muito distante, onde se faziam lindos bordados, nasceu Aracne. Uma linda menina, discípula da deusa Atenas. Como todas as meninas ali do lugar, ela aprendeu desde cedo o segredo dos mais velhos: bordar. O bordado era uma arte, um presente dos deuses, um aprendizado que passava de mãe para a filha. Pois bem, o talento de Aracne com os bordados era tão grande que a todo instante a menina parecia já desafiar o seu próprio destino. Eu comecei a fazer labirinto com idade de uns 6 anos. Minha mãe já sabia, né? Aí eu tinha vontade de aprender. Eu tinha vontade porque eu já trabalhar de dia, de noite. Mamãe, me ensina. Aí ensina, aí comecei a ensinar. Já foi logo, foi ligeiro. Ela me ensinou primeiro. Isso aqui, sei que eu estou torcendo aqui. Cadê?
Isso aqui, torcendo isso aqui. Aí depois aprendi o tecido. Aí disse assim, agora eu vou ensinar você a levar, que é isso aqui, né? Aí aprendi a levar. Agora vou ensinar a pintar, que é isso aqui. Aprendi a pintar. Cortava, fazia o modelo, desfiava, acabar enchia as florzinhas, depois torcia, perfilava, tinha muito cagaço para fazer. Torcia o panozinho, que não acabar, perfilava. É assim, tinha muita coisa para fazer. Pintava, enchia a pintinha. Eu gostava muito de fazer, Ana Maria. Até no gás eu cortava. Por isso que eu fiquei com a vista ruim. Nesse tempo não tinha luz aqui, nós botávamos uma lamparina em cima de um banco e olha, é assim, a cambra é assim que eu fiz dessa roupa. Para separar 3 fios, 4, arribar 3, do outro lado arribar 4 e abaixar 3. Era assim que era para fazer a mainha, sabe? Fazia a mainha que era para... Cortava, fazia a mainha, acabava de serrar aquele pano todinho, aí ia fazer o labirinto. A gente ia trabalhar de somando, a mamãe marcava a tarefa acima, ou um tanto do linho, um pedaço grande. Pode trabalhar, que depois que você fizer pode sair. Aí pronto. A gente puxava, depois que terminasse aquela tarefa ia brincar. Mamãe botava a comparação, dizia assim, pronto, a sua tarefa hoje é você acabar sem linha. Se for para me torcer, botava sem linha. E quando dava fechado, que era a hora de nós brincar, que nós via que o tempo estava se passando, nós era só engolir as linhas. Vamos. Vai, Laura. Daí nós dizíamos à mamãe que tinha acabado a linha, né? Aí quando foi um dia ela descobriu. Aí não passou mais para Delinha, apanhamos uma surra e ela passou para fazer no labirinto. Apanhei do meu pai, ali era para trabalhar, não para brincar. Assim, quando Aracne se fez moça, uma linda e prendada bordadeira, mas também muito presunçosa,
Aí a vaidade foi sua cegueira. Preocupada, uma amiga de Aracne veio lembrar-lhe que aquela arrogância toda estava desagradando os deuses. E ainda mais que ela, Aracne, era filha de Atenas. Mas isso não foi o bastante. Aracne tomou como ofensa o conselho da amiga e, como resposta, desafiou Atenas para provar para todos que ela faria o melhor, o mais lindo dos bordados, sem precisar da ajuda de ninguém. Eu vim conhecer o só a moda do mundo depois que meu pai morreu. Não vou mentir. Aí quando meu pai morreu, aí foi que eu aprendi a dançar, aprendi a sair do mundo assim, mas com meu pai casado. Aí ele dizia assim, quando tiver 13 anos, 14 anos, eu fazer um quarto de prender. Eu vou te prender a mais retu, que eu era mais velha, mas graças a Deus não chegou esse tempo. Ele morreu, eu fiquei mais solta. Porque nós gostávamos de brincar pastoril. Aí sim, convidava as nossas mocinhas, pedia nossos pais para dançar o pastoril. Nós íamos para os pastoril. Aí nos pastoril a gente se acostumou, eu dancei pastoril, dancei drama. Aí nesse drama fui crescendo e lá o rapaz se interessou por mim. Do
Ninguém saía muito não, os pais a gente prendia muita gente, deixava ninguém sair muito não. Eu fiz um vestido de labirinto, que era para vestir para mim pensando no casamento, aí fiz o vestido e guardei o vestido, que era assim, quando eu arranjar o noivo, o vestido já está pronto. Moreno, baixo, pra mim a Maria era tudo. Trabalhador, mano. Ele era bom, mas o negócio que meu pai não queria, ele era bem moreno, aí dizia, ai, tu é uma menina tão mais ou menos assim, da cor, eu vou ir pagar ele, mas eu não importava não, o que eu queria era ele. Os outros namorados, comigo com o outro, eu já tinha assim uns 14 anos para 15 anos. Aí acabou também. A família dele não queria que ele se casasse comigo porque eu era mais nova do que ele tinha 27 anos. E eu tinha que. Era meu primo ele, legítimo mesmo. Para nós casar precisou tirar licença no Papa, senão tinha nascido os filhos tudo aleijado. A parentesa era muito perto com ele. O tempo foi passando, mas Aracne permanecia firme na sua decisão. E já tinha até planejado como seria o seu belo bordado. Tentando remover essa ideia de Aracne, Atena se disfarçou de uma velha bordadeira e foi conversar com a jovem. Ah, mas Aracne não voltou atrás. E sem perceber de quem se tratava, ainda afirmou que Atenas era quem já estava desistindo. Ao escutar tal provocação,
Atena se revelou, sendo então reverenciada por todos em sua volta, menos por Aracne. A jovem não percebeu o tamanho do seu pecado. Aí seu destino foi traçado. Vestido de noiva, eu não casei trajada de noiva de branco, não casei trajada de noiva. Naquele tempo, se a mulher, a pessoa não era mais moça, não tinha casado de branco, não. Agora que tem isso agora, que eu não sei que eu disse essa, mas naquele nosso tempo não. Meu vestido foi rosa, da mulher, meu vestido rosa. Não foi grinaldo, não. Não era mais moça mais. Já casei grávida já, com 3 meses, a mamãe nem sabia. Foi aquela confusão. Ainda tive 8 filhos. E eu sei que quando eu comecei a ter família, os meninos nasciam tudo forte, com poucos dias morria. Aí depois, já nos derradeiros, foi que eu criei um casal. O rapaz era doente do coração, tinha sofrido uma falta de ar. Eu sei que eu andei com ele no pescoço, até 11 anos de idade. Andava, se acocava, cansado, aquela falta de ar. Deixa meu filho aí para morrer até o dia que Deus quiser. Aí quando foi um dia, ele acordou gritando, com a dor na cabeça. Aí eu botei um chazinho no fogo para ele de hortelã, quando o chazinho ferveu, ele já tinha morrido. Aí ficou só a menina, a mocinha, que é a que está trabalhando em Canoa. E os outros morreram tudo mais novo. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, Senhor. Deixa eu me sentir que o fogo de amor é só meu coração, Senhor. Deixa eu me sentir que o fogo de amor é só meu coração, Senhor. Transforma-me, Senhor, com teu Espírito. Transforma-me, Senhor, com teu Espírito. Transforma-me, Senhor, com teu Espírito. Transforma-me, Senhor. Deixa eu me sentir teu fogo de amor aqui meu coração, Senhor. Deixa eu sentir teu fogo de amor
porque eu sofri muito. Meu marido ficou doente, ficou eu sozinha para criar esses filhos. Ele caiu lá numa prancha na salinha, partiu os peitos, aí de lá levaram, saindo sangue pela boca. Passou, foi tempo esse homem doente e eu sozinha sofrendo com esses filhos para dar de comer. 5 horas, já estava tudo em pé. Umas barrendo da casa, outras lavando as vasilhas, outras fazendo café, outras tomando café. Às vezes, quando o sol abria, basta tempo que nós já estávamos trabalhando. Quando o sol vinha nascendo. Tempo que nós estávamos trabalhando. Até essa hora baixa, essa hora para nós ainda era meio-dia. Quando o dia ia, para as 10 anos era que nós largávamos. A gradinha, trepava e ia se lutar dentro de casa na sua lutinha. Eterno Pai, eu vos ofereço meu corpo e o sangue, a minha alma, a divindade, a vosso excelentíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, expiração dos meus pecados e do mundo inteiro.
No dia do desafio, Aracne e Atenas passaram horas e horas tecendo, tecendo e tecendo. Cada uma tentando fazer o mais perfeito dos bordados. Ao final, Atenas apresentou um magnífico bordado, onde revelava os grandes feitos dos deuses do Olimpo. Mas o bordado de Aracne era infinitamente superior. Além dos deuses, Aracne mostrava as prevaricações divinas. Indignada, Atenas tomou-se por uma enorme fúria e rasgou o bordado de Aracne. Aquilo foi um tremendo golpe para a jovem, ferindo profundamente sua vaidade. E assim, muito magoada, tomou uma corda e tentou se enforcar. Quando eu me entendi de gente, foi o que eu alcancei, foi o labirinto. Agora, quem que também, quando a gente tinha uma luta que meu pai ia para os cajueiros limpar pelo verão, né? Nós já juntava aquelas folhas, fazia coivara para tocar fogo, para deixar os cajueiros limpos, para nós colher o caju. No verão nós fazíamos isso. E quando, né, que tinha roçado também, que ele plantava de roçado, nós ia para o mato, mas ia plantar. Quando colhia aquela planta, nós ia pegar feijão, até terminar a safra. Quando terminava a safra, o labirinto de novo. E a vida de nós era no labirinto.
Meu bom Jesus do conforto, vós que foi preso e morto, de uma morte tão cruel e tão forte. Perdoais os meus pecados, os esquecidos e os alembrados. Fui o pé do confessor, não soube me confessar, me confesso a vós, Senhor, por ser um Deus de verdade. Senhor, eu não sou digno nem merecedor que entre em vossa morada tão pecador. Perdoe os meus pecados e a minha alma será salva. Meu pecador, me confesso a Deus, Todo-Poderoso, bem-aventurado, sempre Virgem Maria, bem-aventurado, São Miguel Arcanjo, bem-aventurado, São João Batista, santos apóstolos, São Pedro e São Paulo, todos os santos que pequei muitas vezes por pensamento, palavra e obra, que diga a Deus a minha culpa, a minha máxima culpa, portanto peço e rogo aos anjos e aos santos, a Deus e a Virgem Maria. Perdão, Senhor, misericórdia, Senhor, piedade. Misericórdia, Senhor, perdão, piedade, o que eu faço e não agrado a vós. A gente pede, misericórdia, Senhor, perdão, piedade, o que eu faço não agrada a vós. Misericórdia, Senhor, perdão, piedade. Eu adoro a Santa Cruz. Perdão. Ao perceber aquela terrível cena, a Tina resolveu salvar sua discípula da morte, transformando a corda numa fina e delicada teia branca e o corpo da jovem numa velha aranha. Agora, Aracne estava salva, mas condenada a tecer teias e tramas de labirinto até o fim da sua vida. Um destino de eu querer trabalhar no labirinto. Meu é. Porque a gente não se esquece. Sempre a gente, quando não faz mais os trabalhos que a gente fazia, mas não se esquece, inventa outro modelo diferente, modifica as coisas sempre fazendo ele, para não se esquecer, né? Porque a gente gostava de trabalhar no labirinto. Dizem que a pessoa que começa a trabalhar em labirinto, quando vai chegando na idade, a vista fracassa, porque maltrata a vista. Tem um tipo de labirinto que derrota a vista da pessoa, que é muito fino, e é tão fino que chega a dar assim umas ondas na vista da gente. É uma boa pra gente, pra mim, que voltasse antigamente como a gente era, mas o passado não volta.
Vou limpar agora. Ele vai embaixo. Um pouco passando, vai nas palavras. Ele vai embaixo. Ele vai embaixo. Bem feito. Mas, menina, se é direito da pessoa querer fazer o que gosta. Foi só um sonho perdido. Foi a ilusão perdida, o meu. Foi, mãe. Foi que eu fiz. Mamãe, Coisa mamãe vem pra cá pra puxar essa terceira. Ei, mamãe, o meu já foi sem perdido. Dorinha, se eu puxar tu, se eu esticar Maria, tu, canta aí, botar uma musiquinha, Maria. Maria, canta uma música pra mim. Faz de conta que eu tô cantando. Pronto, tá aí. Canta, Maria. eu puxo o cordão, Maria, né? Tu vai puxando aí eu vou puxar o labirinto. Aí tu puxa bem devagarzinho. Mamãe, vem aqui a senhora, pra puxar essa banda aqui. Maria, não puxa aqui não, para não ficar hoje. Tem que ser tudo igual, tá vendo? Aqui não vai ser não. Se tudo der certo, eu vou fuxicar lá, sabe? Agora não estou conseguindo. Maria, cantar uma primeira, que depois eu canto. Canta uma, Maria. Vamos lá. Ninguém me ama, ninguém te ama também. Somos dois corações solitários à procura de alguém. Quanta boca beijei, procurar encontrar um sincero carinho. Mas como tu não achei um amor de verdade, por isso eu vivo sozinha. Os meus dias, são noite vazia. As noites são noites de inverno, ó noite tão fria. Oh Deus, para encontrar a verdade, encontrar um amor com uma singela amizade. Nós acabamos de assistir ao documentário Linhas de Organdi. Estamos aqui com o diretor Glauber Filho. Glauber, obrigado por ter aceitado vir conversar com a gente. É um prazer ter você aqui. Obrigado pelo convite. Eu queria que a gente começasse essa conversa sobre, como a gente tem sempre começado o programa, assim, que é falando um pouco sobre a entrada no cinema, a sua descoberta em fazer cinema, assim, né? Como é que se deu esse seu processo? Eu faço parte, né, de falar assim, uma geração, né?
Já os pelos brancos, nem os cabelos, né? Os pelos brancos aqui na barba. Mas o meu início foi através de um movimento, né, que ficou conhecido no Brasil como o movimento do vídeo independente. Isso foi final de década de 80 e 90, né, quando chegaram as câmeras VHS e Super VHS. Né? Então eu comecei ali junto com me lembra aqui, o Tibico Brasil, Verônica Guedes. O Tibico esteve aqui no né? programa. Lília Moema, Alexandre Veras. O próprio Carim também na época estava nesse contexto. E a única coisa que tinha em Fortaleza num processo de formação que pudesse, né, ser um lugar de animação e né, um trabalho mais coletivo era a Casa Amarela e o Zélio Oliveira. Na época o Zélio era vivo, né, e tinha um curso básico de cinema. E a própria Casa Amarela, ela fazia um festival, né, que também reunia ali um grupo de realizadores, do teatro, Era um inclusive. ponto de encontro mesmo, né? Era. Né, e ali acho que foi um nascedouro não só de uma geração de produção, mas também de pensar o audiovisual na cidade enquanto desenvolvimento de políticas, essa militância para o desenvolvimento do audiovisual. Eu acho que se deu ali naquele momento. Né, então... E como é que vocês se organizavam nessa produção de vídeo? Vocês faziam curtos-metragens, cada um dirigia um, ou era mais uma questão de um aprendizado coletivo, de experimentação coletiva, assim, desses processos? Era de experimentação coletiva, porque havia uma dificuldade na formação em si, na especialização. Me lembro até que teve um festival que não foi dado prêmio de roteiro, porque veio até Rubens Edvaldo Filho, que fazia parte do júri, e ele disse que nenhum vídeo que foi apresentado tinha roteiro para poder dar prêmio, né? Então, e havia uma experimentação que era muito bom, né? Tinha essa característica meio anarquista de lidar com a imagem de vídeo, né? Porque eu digo anarquista porque podia tudo, não tinha processo, né? Você podia filmar, passar por cima, aquela coisa toda. Tinha videoarte também nisso. Mas somente assim uma formalização de cinema mesmo no seu processo se deu quando a geração do Vônei, da Jane Malaquias e do Amaury Cândido vieram da Escola de Cuba. Né? Essa geração veio e aí começou os processos de formação, que aí veio o Dragão do Mar, Orlando Senna, Maurício Campovilla. Mas paralelo a isso acontecia também na prefeitura, junto com a BD, alguns cursos de formação, que era através do Almiro, que também foi um jornalista cineasta, não está mais aqui. E trouxe Tizuka Yamazaki, Denoir de Oliveira, né, Patrícia de Filipe. Então, era um processo formativo assim, que a gente esperava as ações das políticas públicas, tanto do Estado como da prefeitura. Já tinha essas movimentações de política pública, assim, de início, pelo menos, né? De retomada, na verdade, né, dessas políticas públicas. Era solto, nada organizado no contexto de escola, assim. A gente aproveitava essas oficinas. Né? Então, Walter Lima Júnior, Nelson Pereira dos Santos, né? Esse povo sempre apareceu por aqui. A gente aproveitava para poder se aperfeiçoar no cinema. Depois veio o projeto mesmo de desenvolvimento do cinema cearense, né? Que foi a partir, né, do Instituto Dragão do Mar, apesar de não ter sido institucionalizado, mas foi em seu processo. Né? Sim, e aí, formou muitas pessoas. Muitas pessoas, e eu acho que nesse lugar que a origem desse cenário que a gente tem hoje, que é maravilhoso, né? Muitos realizadores, muitos prêmios, muitos filmes diversos. Eu acho que essa questão da diversidade, né, também tem muito a ver com essa experimentação inicial, né? Que você fala, as pessoas que estavam ali experimentando com vídeo, né? A geração que chega da Escola de Cuba, da primeira geração da Escola de Cuba, né? E esses encontros que vão se dando, assim. E eu queria que você me falasse um pouco sobre como é que foi essa na verdade, essa experiência de dirigir um filme, assim. Se você lembra quando é que você, vou dirigir meu primeiro filme, assim, como é que você, como é que foi? É porque as primeiras experiências são na área do documentário, né? E como era tão experimental e tudo, não tinha um processo, era que saía com a câmera, que filmava e depois que decidiu o que ia fazer com isso na ilha de edição linear e tudo. Agora, a primeira experiência com ficção foi com o Europa, França e Bahia, que também havia uma ação de política na área do teatro e o Daniel Dias tinha feito uma adaptação do poema do Arsênio Ferreira, pernambucano, para o teatro e depois a gente fez para o cinema.
né? Na verdade era uma ideia de minissérie. E aí eu tive essa experiência logo no início ali da Lei Gereissati de incentivo à cultura. Sim. Foi muito rico, assim, a gente gastou muito, né? Gastou mais do que devia. Foi um filme que a gente fez e concluiu só 5 anos depois, para ter uma ideia. Assim, a gente fez em 95 e concluiu em 99, né? O Europa. Mas o que assim, para mim já me encantava, né, em relação à temática, que era esse lugar do realismo fantástico, né? Esse campo mais do imaginário popular, com essas matrizes culturais e tudo. Sim. E aí eu me lembro assim, essa primeira experiência, ela foi sofrida, mas foi gostosa, né? Assim, Estamos aí, né? ela é sofrida, mas ela foi gostosa, assim. Você acha que essa questão do realismo fantástico, porque também você falou da Verônica também fez Para as Formigas, que também dialoga com o realismo fantástico, né? Mas eu queria saber se você acha que em algum lugar isso lhe atraiu também nos filmes que abriram essa questão dos filmes espíritas, né? Que, querendo ou não, enfim, quem não sabe, né? Você dirigiu o Bezerra de Menezes, que foi um grande sucesso, né? De público, sendo os diretores do filme. E o filme, querendo ou não, lida, né? Com aparições, né? No caso, sobrenaturais, enfim, dentro do gênero, né? Assim, você acha que isso também lhe atraiu a aceitar a proposta, esse desafio, na verdade? Eu não separo muito esse lugar, assim, do que é o imaginário fantástico, né? Desse outro lugar da espiritualidade, assim. Né? Eu não dogmatizo absolutamente nada, assim, né? Eu digo, eu não sou espírita, eu não sou do candomblé, eu estou, né? Estou muitas vezes até ateu. Mas eu acho que esse lugar dessa espiritualidade imaginária, que tem esse realismo fantástico, no que se caracteriza em seu conceito, para mim é uma estética que me instiga muito. Eu acho um processo criativo, imaginário, de você construir essas realidades, né? E até simbólicas, obviamente pode ter referências com o que é da ordem do real, no sentido mais crítico. Né? Entendo que o filme Espíritas, né, que eu participei, são filmes que eu digo de encomenda, tem, lógico, uma marca de autoria ali, mas é uma relação com o produtor, né? Um produtor que muitas vezes tem um objetivo de comunicação. Que inclusive é uma experiência rara de se ter aqui, né? Sim. Dessa experiência de processo, né? É uma experiência rara, única talvez. E foi também né, um dos motivos de ter aceitado o convite para fazer o Bezerra, né? Isso se deu. O processo do Bezerra é um processo enlouquecido de cinema, de produção, que não deve ser feito e a gente fez. Né? Que é esse lugar da política, né, de desenvolver um cinema no Ceará, que me instigou também, porque pela primeira vez tinha um produtor que ia bancar um filme que entraria num processo de distribuição nacional, né, junto com uma Fox. Eu digo, não, peraí, vamos investir isso, que eu acho que isso vai ser interessante, pensando mais nessa coisa do desenvolvimento do cinema no Ceará, né? Sim, acho que pensar como é que o filme ele reverbera, né? Assim, pode reverberar nos processos também, né? E como é que a gente quebra essa lógica da distribuição sendo só Rio e São Paulo? Né? Assim, não diretamente, sabe? Mas indiretamente, eu acho que isso fez com que, por exemplo, um Cine Hollywood, que o Halder dirigiu As Mães, foi produtor do Bezerra, né? Chegasse e batesse na porta dos distribuidores e eles olhassem com cuidado, não com o preconceito, como sempre teve, né? Eu acho que até isso é uma questão interessante de pensar exatamente por isso, né? De como é que você encontra o público, né? Como é que você também... Porque a gente sabe que encontrar o público não é só... As pessoas têm que conhecer o filme, né? Saber que o filme existe, ou seja, tem que ter a publicidade, as pessoas têm que apostarem no filme, né? Não é que as pessoas não querem ver o filme, as pessoas nem sabem que querem ver o filme, porque elas não conhecem o filme. E né? isso nem atesta a qualidade do filme, exatamente. Né? É o que se publiciza, o que se conecta exatamente. Exatamente. E como é que foi essa experiência, assim, porque a gente vai falar do Linhas de Organdi daqui a pouco, que é um filme que a gente acabou de assistir, que ele vai numa outra... ele segue por um outro caminho, inclusive estético, né, de processo, imagino também, assim. Sim. Mas pra gente ainda continuar nessa questão do filme que que você é contratado como diretor, né, para fazer, como é que foi essa experiência? O que é que você acha que você carrega dela para os seus outros trabalhos, assim, também? Como eu disse, o Bezerra é um processo que ninguém deve fazer, mas a gente fez, né? Porque
O Bezerra foi filmado 2 vezes, foram 2 produções, que ele era um documentário, Sim. terminou o documentário, o primeiro corte, foi feita uma grande pesquisa para saber, e depois pediram ficção com a mesma estrutura de documentário, só resumindo. Então. Mas é interessante porque você se coloca em outro lugar, né? Você se coloca no lugar de identificar o público, tentar identificar no público o que é que o público gostaria de absorver, e ao mesmo tempo o produtor querendo imprimir o que ele pensa, a ideia e o que ele pensa. Então a gente vai ter vários conflitos, e eu no meio disso, concordando às vezes com o produtor, mas às vezes discordando completamente do produtor, e ao mesmo tempo tendo que fazer algumas coisas em relação ao que é da ordem do cinema para ser fácil de absorção do, né, e de entendimento do espectador, do público em geral, né? Não poderia ser, eu não poderia caminhar muito para o lugar da arte, vamos dizer assim, né? Ia, voltava, mas sempre ficava nesse lugar da comunicação para aquele público específico. Né? Eu não sei se isso se pode ser uma regra para um cinema comercial, acredito que não mais. Né? Mas tem isso, a gente olhar o filme e trabalhar com essas 2 tensões. Sim. Né? E eu acho que, já falando disso, né, assim, eu queria que a gente já começasse a entrar no Linhas de Organdi, porque eu acho que é interessante pensar essas relações entre esses 2 filmes, assim, porque também é um filme também que fala sobre tradição, né, sobre uma tradição, mas ele é um documentário muito inventivo, né, e é um doc-TV, assim, então eu queria que você falasse um pouco sobre como é que surge esse projeto, que eu acho que é um projeto muito mais pessoal, né, seu, assim, como é que ele surge, assim, como é que é o encontro com essa tradição? Ele é muito mais livre, né, no sentido da criação e no sentido de você também não, nesse momento você não tem uma tensão de público, não há interesse se o público vai, qual é a quantidade, se vai ver ou não, né, eu acho que esse é o lugar da arte mesmo, e o lugar da experiência. Então o Linhas, ele foi muito desafiador porque foi um processo mesmo de pesquisa, de conhecer as rendeiras e tudo, e entender ali que é uma história única. Nessa edição do Doc tinha um slogan que eles usavam, assim, se você pensa em fazer ficção, é uma coisa assim, está na hora de fazer um documentário. Né? E isso foi muito interessante, né? Porque era como construir o que era fato numa narrativa que fosse fictícia. Então, a gente criou uma rendeira que fosse narrada por várias vozes, né? Que são as matriarcas, as griots, e que fizesse uma imagem de uma única rendeira numa trajetória que tivesse a ver com a relação do mito Aracne. Sim. Né? Então toda aquela costura de voz, de falas, é uma fala construída, a fala da entrevista. Não, todas as falas são falas reais, mas costuradas. Mas na montagem seleciona como se fosse uma pessoa única. Sim. Então, assim. Foi isso que eu também pensei. Né, assim. da rendeira que vira jovem, não quer mais fazer renda, né, namora primeiro com um primo e depois não pode porque é pecado, mas casa grávida, e aí vem vamos dizer assim, o perdão do Papa, etc. Então isso aconteceu com 3 rendeiras, esses fragmentos, mas a gente faz com que se torne somente uma, né? Sim, e eu acho que uma das coisas que é muito interessante do filme é exatamente, e aí é um trocadilho, né? É exatamente a costura. E eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso no nosso próximo bloco, porque eu acho que o filme, ele tem um roteiro na montagem muito forte, né? Sim, sim. A montagem do filme é muito roteirizada, assim, eu achei isso muito, muito curioso, eu queria conversar com você um pouco mais sobre isso. Mas a gente vai dar um intervalo agora, a gente volta daqui a pouco para continuar nossa conversa com o diretor Glauber Filho. Estamos de volta no primeiro plano. Hoje a gente está conversando com o diretor Glauber Filho. Glauber, a gente terminou o nosso bloco anterior iniciando a nossa conversa sobre o Linhas de Organdi. E eu queria que você falasse um pouco sobre essas mulheres, contextualizasse um pouco a gente sobre quem são essas mulheres e como é que você acha que elas se relacionam com o mito de Aracne, né, que é o que dá a estrutura, né, do filme. Esse processo foi, primeiro, né, uma descoberta através da Dodora Guimarães, que ela disse que no Aracati tinha rendeiras de labirinto cegas.
Isso me causou assim uma curiosidade e fez parte de um projeto para o Rumos Itaú, né? Para pesquisa e desenvolvimento de roteiro. Então, acabei para fazer essa pesquisa, viajando até o córrego do Rodrigues, ali no Aracati, e fazendo e conhecendo as rendeiras e entrevista com elas, né? Então, já consegui ali conhecê-las, fazer um mapeamento, cada fala dela para construir o roteiro. E eu verifiquei que, assim, primeiro a cegueira não era uma cegueira do escuro, né? Era uma cegueira do branco, que me levou ao Saramago, né? A um inventário de coisas brancas também. E teve uma frase delas que ela disse que conseguia ver as pessoas pelo sentimento das pessoas, né? E eu comecei a construir esse roteiro e eu vi que, na realidade, tinha uma história única, assim, que é essa coisa da sobrevivência, né? Que essa cegueira é muito mais uma cegueira desse lugar, né? Dessa mulher que tem uma estrutura patriarcal, que ela tem que, ao mesmo tempo, sustentar a família. E para isso é através da renda, né? Então, tinha esse lugar simbólico, tinha a cegueira mesmo fisiológica, no sentido do esforço, com a lida da renda, né? Do labirinto. E eu via que elas tinham esse processo de ser uma criança que teria que trabalhar para poder ajudar no sustento da família, jovem, elas teriam que trabalhar para ajudar o sustento da família, elas pensavam que casando não iam mais trabalhar na renda, mas quando casavam, repetia a história das gerações, que elas tinham que sustentar a família e aí ia, né? Apesar, era um momento em que estava também assim, o início da globalização, as mais jovens já não queriam mais fazer, já estavam saindo ali do município. Também é o fim de uma tradição. De uma tradição, né? E aí elas foram trabalhar em outro canto e também já era o fim do tecido de organdi. Aí eu vi que era uma história só e a estrutura do mito de Aracne é essa, né? Que Aracne desafia Atenas no bordado. E no final a Aracne é condenada a virar uma aranha. Né? Então, na verdade, eu notei que elas eram uma espécie de Aracne, né? Que seriam condenadas nesse lugar de tecer até o resto da vida, né? Que essa é a condenação. Então, isso me estruturou. O roteiro que eu entrego para o Itaú é um roteiro de ficção. Né? Eu tenho todos os depoimentos gravados e eu selecionei para fazer um roteiro de ficção. E aí no Doc TV, a gente mexe nesse roteiro, fiz mais uma visita lá, né, porque é um prazo de 5 anos, entre o Itaú e o Doc TV, e aí reforça essas perguntas, né, para saber se tem a mesma resposta, e eu marco a gravação. E a estrutura todinha de gravação, ela é uma estrutura de ficção, né, porque o que eu quero daquela rendeira é aquele único depoimento, eu já não vou mais colher todos os outros depoimentos, entendeu? Essa pré-entrevista que foi feita, ela já te dá as cenas, né? Ela já vai me dar cenas, assim, elas, né? E aí sim, eu faço 2, 3 perguntas, né? No mesmo lugar temático e objetivo, e elas me dão ali alguma oferta. Me chamou muita atenção que o tecido o estilo é o labirinto, né? Também. E essa ideia do labirinto, né, também, todo dentro da mitologia grega também, né, a ideia do labirinto de você se perder, né, nisso. E o filme ele é um pouco labiríntico também, né, na sua estrutura de montagem. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa montagem. Vocês foram lá, filmaram, né, e como é que tudo isso é costurado, assim, como é que esse roteiro se transforma? Porque me parece que, então, a surpresa talvez se dê na montagem, mais do que na filmagem, já que você já tinha feito toda essa preparação, né, assim. Como é que foi esse processo de montar esse filme, de costurar essas vozes? A ideia era essa, assim, e ver algumas imagens que fossem mais simbólicas, que pudessem dialogar entre uma e outra, né? No sentido de também fazer essa tela, esse formato da tela, a grade do labirinto. Então, muitas vezes você tem uma câmera estática ali, né, que é o quadro do labirinto, para que o tempo também se permaneça ali, que é esse tempo da costura, descosturar e tudo, né? Então a gente marcou isso. E a ideia é essa mesmo, assim, é fazer, em determinados momentos a gente usa até uma textura, né? As transições são texturizadas, né? Ou pelo som, que atravessa a próxima imagem, né? Ou pela própria imagem que se conduz. Agora,
conduz uma a outra. Agora ela é blocada numa estrutura que até hoje, assim, eu não sei se deu certo. Eu assisto e me incomodo, tenho vontade de tirar, não vou mentir. Que é, assim, como eu estava tratando o mito, a ideia, quando elas estão à noite, que entra uma narrativa off, né, seria a estrutura do coro grego, né? Que se coloca ali. Eu sei que como estrutura funciona, mas eu acho que ele é mais feliz, esse doc, sem essa estrutura do dos off. encontros diretos, né? Assim, Dos encontros diretos sem... Eu não sei se isso colocaria uma coisa mais didática ou então seria algo que não cola muito bem na costura. Né? Assistindo o filme, o que eu senti, escutando o mito, foi um mistério. Assim, um mistério no sentido sobre o que era o filme, né? Então, é como se ao mesmo tempo eu estivesse assistindo o filme fosse se tecendo. Sabe? Acho que tem uma coisa que é interessante também do mito vir junto de você colocar isso em outro lugar, né? Também. Você desloca um pouco também, né? Para fazer essa comparação, né, da história que você tá assistindo. Mas eu também não sei te dizer se isso funciona ou não. Assim, vai ser um incômodo eterno. Né, de olhar assim, será que isso funciona? Não conseguir... Aquela coisa de fazer o filme, né? Sair, dar um tempo, olhar e voltar para depois remontar. Não consegui fazer ainda, não. Tem que fazer o processo de luto. O processo de luta, com o próprio filme. Mas ainda sobre o filme, como é que se deu essa construção de cena com essas mulheres, né? Porque a gente tem encenações mesmo, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre as propostas de direção, as abordagens, né? Como documentarista, como é que você se aproximou delas e propôs, olha, a gente vai gravar uma cena, por exemplo, a cena do vestido, por exemplo, né? Que é super interessante, aquela personagem que ela fala, não sei se é a mesma personagem que está falando que aparece, mas que ela faz o vestido logo, né? Porque aí ela, para garantir, né? Se ela for casar já tem um ela vestido. tem um vestido. Não é, né? A imagem, o som não é a imagem referente de quem dá o depoimento, né? Até porque o depoimento é off, né? Ele se conduz a quase over, né? Então tudo ali é encenado. Mas também tem uma coisa, né, dentro da observação da pesquisa, eu tinha que encenar um cotidiano delas. Nada ali seria fora de algo que elas não teriam feito ou irão fazer e tudo. Então, essa coisa da bicicleta, de colher as flores e levar para poder fazer os desenhos. Né? Elas já me relataram que elas faziam isso, de andar na estrada com as crianças, de vestir o vestido de noiva e se olhar no espelho. Né? Então, esses elementos, né, são elementos que também eu busquei, não foi só uma pesquisa oral, né, mas também foi essa pesquisa de imagem de cotidiano, de observar o que é que elas faziam, né, de brincar ali, por exemplo, naquele cajueiro. Né, aquele cajueiro estava ali, assim, vocês já brincaram muito naquele cajueiro, né, de engolir as linhas. Né? Essa parte de engolir as linhas eu me achei incrível, assim, né, porque as coisas de você, essas linhas que fazem parte, né, do seu organismo, né, quase. E também, dentro dessa ideia, tem uma ideia um pouco do corpo, né, dessas pessoas, assim, porque as mãos, as linhas que você engole, o olho que cega, de tanto trabalho, né, assim. Em algum lugar, esse também é afetado, né, o corpo delas também é afetado por isso. Eu até queria saber de você, como é que você, claro que faz um tempo já que você filmou, né, mas como é que você se afetou por essa história, assim? Porque eu imagino você chega lá para filmar aquilo e chega numa realidade completamente diferente, assim, inclusive até descobrindo desejos outros, né, dessas pessoas, como essa questão do vestido, por exemplo. Né? Ali foi muito interessante porque foi uma relação de muitos anos, né? Às vezes quando eu passo ali para Icapuí, Aracati, eu passo por lá, converso com elas ainda. Então eu pude conhecer histórias numa maior intimidade no sentido do cotidiano, né? E isso me atravessa, lógico, né? Esse lugar me atravessa, desse lugar da empatia de se pôr nesse imaginário delas. O que me colocava nessa história era assim, era ver todos esses desejos que ela tinha de um lugar que seria da liberdade, né? Dentro do labirinto. Né? Eu não olho mais hoje uma peça de labirinto e digo que ela é tão bonita, assim, eu olho para uma peça de labirinto, quantas histórias
e quantas mulheres tem dentro dessa renda de labirinto, quantas histórias, quantos segredos, quantos silêncios, né, não foram mais, não puderam ter sido realizados, assim, né? Porque, na verdade, o labirinto ali é a grande prisão, assim, é um labirinto que elas não escapam, né? É quase a Penélope, né? É a Penélope, exatamente. Que costura esperando o retorno de Aquiles. Né? Exatamente. E aí tem a coisa da renda, do mito da renda, né, do pescador que viaja e trazia os corais, isso é uma fábula portuguesa. E aí esse pescador nunca mais vem e elas fazem a primeira renda, que é imitar o coral, né? Então esse lugar do labirinto é esse lugar desse sofrimento. Sim. E é muito orgânico por isso, porque aí eu concordo contigo, assim, a história de engolir as linhas, né? É esse corpo fazer parte, é essa renda fazer parte, é esse labirinto fazer parte, né? Nesse sentido, então é muito simbólico, né? Tem um momento também que eu acho assim impressionante, que vem, né, que é essa questão da religião de matriz católica, né? Ali como uma penitência também que reforça aquela, né, parte da igreja, né? A parte da igreja né, que vem ali aquela prece do perdão e tudo, né? E a ideia de que há um ser divino que ele pune, que está a observar essas mulheres, né? Que obviamente isso tem a ver com a questão mais antropológica, histórica, né? Dessa vigilância. Sim. Né? E querendo ou não, dialoga com o mito de Aracne também, com o mito de Aracne, Zeus, né? O que o Olimpo pune, o que o Deus católico pune, né? Pelo fato de ser mulher. Aí são essas as sombras que caminham, é a chuva, né? É o trovão. E aí quando você fala desse processo do cotidiano que você falou antes, eu fiquei lembrando muito das primeiras experiências de documentário, né? Principalmente com Robert Flahet, né? Que é considerado um dos pioneiros, né, no documentário, fez o Nanook, que ele encena também o cotidiano. Né? Nanook é totalmente encenado, né? Completamente. Porque ele não tinha como filmar de outra maneira, né? Então ele encena toda a vida da família do Nanook e da sua família, naquele um curto prazo de tempo. Exatamente. Então, e é muito interessante isso porque a gente acha que o documentário é a apreensão da realidade como ela é. Só que isso é impossível, né? Já você aprender. Então quando o Doc TV já traz essa proposta, ele já abre essa possibilidade de você trabalhar com encenação. E eu queria saber se isso em algum lugar mudou sua visão de fazer documentário. Eu acho que sim. Tem uma coisa que nesse período do vídeo independente, né, e essa experiência de ir para a rua sem saber o que é que ia filmar, só assim, no sentido de roteiro, ela nos colocava uma situação de criar essa narrativa mais fictícia na ilha de edição. Porque esse processo do vídeo, ele se demorava muito mais na edição do que no processo da filmagem, né? Então essa edição, ela ali naquele processo, ela criava uma roteirização, né? E muitas vezes mudava esse lugar da verdade enquanto fato, né? Eu acho que isso facilitou não me prender a isso, né? Também assim, era tudo muito mais cinema direto, ali Jean Rouch, ali tinha uma ligação também com essa estética. Eu não acho assim, eu acho que o Linhas ele me confirma um lugar de uma experiência que eu acho que ainda tem campo para ser tensionado, né? Assim, o que é possível fazer de ficção nessa extremidade que é o que se define enquanto documentário. Né? Assim, eu sou formado em jornalismo, cada vez mais eu acho que o desespero de tratar uma realidade, realidade enquanto fato, esse desespero é do jornalismo. Né? Ele não vai conseguir nunca. Desespero do fato. Desespero do fato é o jornalismo. Eu acho que o cineasta não tem obrigação com isso, não deve ter obrigação com isso. Assim. E aí eu acho que isso é uma coisa que eu quero que a gente continue a nossa conversa no nosso terceiro bloco, porque eu acho que falar um pouco sobre esses processos, né, que eu acho que vai ser muito interessante também, a partir principalmente do filme. A gente volta daqui a pouco para continuar a nossa conversa com o Glauber Filho, então fiquem aí que a gente já volta. Estamos de volta no primeiro plano. A gente está conversando hoje com o diretor Glauber Filho
Glauber, a gente estava conversando antes sobre essa questão do documentário e da ficção, né, que já não é uma discussão nova, assim, como a gente falou, tá desde o início do cinema, isso é posto, mas durante muito tempo o documentário, na verdade, ele foi associado a uma ideia de realismo ou de mais próximo do real, né, dessas ideias, assim. E o filme que a gente apresentou aqui, ele tem isso e, ao mesmo tempo, ele vai confrontando essa questão, né? Eu queria que você falasse um pouco como é que você tem pensado realmente essa relação, né? E o que é que a gente ainda pode trabalhar mais nessa relação entre ficção e documentário. Pois é, eu acho que tem um lugar que se tangencia nesses dois campos, ficção e documentário, né? Eu acho que para mim quem deu uma definição muito interessante disso foi o Alexandre Veras, uma vez conversando com ele diz assim, não existe fronteira entre uma coisa e outra, o que existe são as extremidades e isso é o objetivo de cada um, né? De cada realizador. Mas mesmo assim, eu acho que também não é tão linear assim, né? Eu acho que é talvez uma outra configuração, porque quando eu vejo a ficção, por exemplo, caminhando para uma estética que seria da ordem do naturalismo, né? De certos dispositivos que estão ali como Pedro Costa, que estão no lugar do real e tudo, aquilo é muito próximo do que é o fato, né? Do que é o real enquanto... Então, quer dizer, é uma ficção que caminha e não deixa de ser ficção. É difícil você encontrar uma extremidade, parece ser as duas coisas juntas. Nesse sentido, eu acho que o documentário, a experiência do documentário, eu acho que ela precisa, talvez, correr para esse lugar onde a experiência da ficção está. Né? A ideia desse nome documentário ainda tem um peso muito desse lugar do fato, né? Quando eu acho que ela tem que distensionar ela tem que ir para esse lugar mais desse imaginário, né? Dessa que a gente chama de ficcionalização. Mas o que é interessante, quando você diz isso, eu fiquei agora pensando aqui, né? Como o Doc TV ele foi interessante nesse processo, porque podemos trazer aqui 3 exemplos de documentários que não são linhas, né? Junto com linhas, mas que são distintos em sua proposta de imaginários, vamos dizer assim, desse lugar da ficção. Um é o Vilas Volantes, do Alexandre Veras. Que era roteirizado, foi inscrito com roteiro, se eu não me engano, também. Tinha uma estrutura de roteiro. Apesar dele deixar ali o tempo, conduzir, né? Mas, por exemplo, não se sabe que lugar é essa vila, né? O nome das pessoas não aparecem, e todas essas pessoas contam histórias e constroem um ambiente imaginário, né? E o outro foi o Aprazível, né? O Encruzilhada Aprazível também que vai nesse caminho, né? Dessa ficcionalização. Então, por isso que eu acho que ainda é possível experimentar mais isso, né? Até esse ponto da gente não... O Coutinho, ele fez isso, né? Com o jogo de cena no sentido estético da imagem mais simples possível, né? Que falava, é o depoimento, né? Que ele né? não filma a realidade, né? O Coutinho, ele filma o encontro. O encontro. Seja, aquilo que existe naquele momento. Ele não filma a pessoa como ela é, nem ele como ele é. Ele filma o encontro, né? E o encontro é um momento que só existe no cinema, né? E a narrativa dessas pessoas não tem uma exigência de verdade, né? Então, eu acho que essa ficcionalização, ela transita ali, né? O Godard que usa uma frase, né? Que diz assim, para mim não tem documentário nem ficção, é tudo cinema. Ele também fala que toda ficção é um documentário também sobre o seu processo. Exatamente. Né? Então, eu acho que é por aí. Eu acho isso me instiga muito, né? Isso me leva... Por exemplo, o Linhas de Organdi me deu agora uma possibilidade de fazer realmente um roteiro de ficção, né? Tensionando para a ficção, que é o Labirinto Branco, né? Que a gente finalizou, que foi um dos prêmios aí da Ancine de Desenvolvimento de Roteiro, né? Então, inspirado nessa experiência, foi? Nessa experiência... É um outro caminho meu que eu quero, que é essa coisa do realismo fantástico, sem ter um contexto de espiritualidade, pelo menos no campo de ser marcado por uma certa religiosidade, né? E também vai ligar com uma coisa que eu deixei em suspensão por muito tempo, que foi o primeiro filme, que foi o Europa, França e Bahia, que é um realismo fantástico, né? Então, eu estou com esse roteiro ali pronto. Né? Espero que as coisas melhorem para que a gente possa fazer mais cinema. Sim, e continuar descobrindo essas outras formas, né, de fazer assim.
E aí eu fiquei, pra gente, concluindo essa parte do documentário, que eu queria conversar sobre outras coisas também, eu queria só, o que é que você acha que uma pessoa precisa para ser documentarista, assim, na sua opinião? Assim, se a pessoa quiser fazer um documentário, o que é que você acha que a pessoa precisa carregar? Ter, né, em si, assim. É tão difícil dar assim, esses conselhos, mas assim, eu sou professor, né? Do curso de cinema da Unifor. E eu acho que está faltando uma coisa, acho que a gente precisa ser afetado mais pelo mundo, ser sensibilizado pelo mundo. Deixar de ser consumista, essa ideologia consumista que tudo a gente recebe sem um esforço. Essa coisa, quando a gente não tem um esforço para as coisas, a gente cega, né? É bem lá o janela da alma, né? É um excesso de imagem que se cega e acho que a gente está lidando com a imagem. E a gente não observa mais o que é o outro, né? O outro no sentido maior, psicológico mesmo. Né? Eu acho que quer fazer documentário, quer fazer filme, quer fazer cinema, né? Eu acho que você tem que ter exercitar essa sensibilidade, ter essa empatia com o que é do outro e se sentir tocado por isso, motivado por isso, né? Em se integrar a essa experiência do outro. Eu acho que isso é o principal motivo, porque o resto tem edital, tem curso de cinema, você aprende. Tem câmera de celular, aperta botão. O resto aprende, o resto é fácil. Eu gosto muito do conceito que tem um crítico e documentarista francês, que é o Jean-Louis Comolli, que ele vai não falar de documentário e ficção, mas ele vai falar de filmes que são mais abertos ou menos abertos ao real, né? Ou ao acaso, ao risco, né? E eu acho isso uma perspectiva bem interessante, porque isso também tanto pode estar numa ficção mais fechada, né? mais com equipe grande, né? Que é tudo muito mais fechado do que pode ser feito, quanto também é uma ficção que vai estar muito mais aberta ao processo, né? E aí eu queria aproveitar essa ponte que você trouxe para falar um pouco sobre a sua experiência como professor, né? Porque a gente falou no primeiro bloco sobre esses diferentes processos de feitura, né? Que você já teve de filmes mais experimentais, filmes que você fez por encomenda, agora um documentário mais autoral, né? E você também é professor. O que é que você carrega dessa sua experiência para falar com os alunos, assim? Como é que você pensa o ensino, né, de cinema? Eu queria falar um pouco sobre isso. Pois é, a gente tem uma coisa que eu acho que é muito interessante lá na universidade. Se conseguir fazer um corpo docente, que são profissionais maravilhosos, competentes, mas que conversam muito sobre esses processos de ensino, sabe? Assim, essas mudanças, porque são várias gerações que chegam e todas elas são bem diferentes. É muito rápido esse processo que a gente observa, né? E aí tem uma questão de maturidade, né? As gerações mais antigas, elas têm mais maturidade do que essas. Mas em compensação, essas têm mais acesso a outras coisas, aos instrumentais de uma forma muito rápida. Então, assim, para mim tem sido um grande aprendizado. Assim, é um processo mesmo de troca. Eu acho que esse lugar da gente ser, né, um cineasta, ter passado por essa experiência e chega nesse outro lugar que é lecionar, né, permite uma troca de experiência. É um processo de horizontalização, né? Então, eu acho que no cinema, comigo, acontece isso, assim, de horizontalizar, da gente ter uma troca, de trabalhar essas aulas como um processo, né? E são desafiadores. Por exemplo, agora recente eu tenho que mergulhar uma coisa que eu tinha deixado em suspensão, que é, né, o lugar da videoarte, né? E uma disciplina que eu estou agora que é de cinema expandido, né? Que quem ministrava é grande amigo aí, Henrique Kodato. Né? E isso vai me instigar a aprender outras coisas também, né? Então tem esse processo. Mas também um lugar muito cuidadoso no sentido de que talvez seja também essa preocupação do que eu disse antes aqui. É desenvolver esse olhar, né, do outro. Porque é uma geração que é muito em casa, né? Uma geração com muito aparelhos, muito individualista. Estou falando de uma maneira geral. Lógico que a gente encontra no meio disso, dos alunos e dos estudantes, um e outro e tudo. Mas, de uma maneira geral, é esse cuidado. A gente precisa fazer com que essa juventude ela saia dessa esfera confortável de tudo receber, né? Sim. E ir para esses outros lugares através de muito afeto, né? Afeto de ser afetado, mas nesse lugar da arte, sabe? Sim.
Acho que essa tem uma questão muito forte do risco, né? Também de você aprender a se colocar num risco controlado, claro, mas num risco para você descobrir outras formas de fazer, né? Cinema, porque é isso. Apesar de a gente ter muito acesso à informação, né? Hoje, ao mesmo tempo também tem que saber filtrar, né? A maturidade vem também e o amadurecimento, né? Do olhar como diretores ou diretores de fotografia, enfim. Vem também aprender a filtrar, né, aquilo, aprender a traduzir tudo aquilo que você recebe, né? E compreender essa diversidade, né, que é muito interessante. Eu acho essa coisa do cinema negro, o cinema trans, o cinema feito por mulheres, é um momento muito rico que a gente está passando. Se você faz não é que não pode se distanciar, né, mas olhar assim um passado, né, o que se apresenta hoje enquanto proposta é muito, muito, muito melhor enquanto construção de sociedade e enquanto realização de cinema, né? Sim. Então esse olhar para o outro, ele está docemente, vamos dizer assim, desafiador nesse sentido, né? De compreender esses lugares. Então essa função de ser professor é uma função de uma responsabilidade. Responsabilidade grande, né? Até porque eu acho que ela dialoga muito com o que você falou lá no primeiro bloco sobre as políticas públicas, né? Apesar da Unifor é uma universidade particular, né? Mas ela está também, ao mesmo tempo, ela também responde a essas políticas públicas que vão vindo, né? Porque de acesso seja de cineclube, seja de cursos gratuitos em escolas, né, como o Porteira Acima das Artes, a Vila das Artes. Isso tudo também reverbera nos alunos que chegam na universidade particular, né, porque a gente está falando de uma construção de repertório, né? E tem uma coisa assim, né, esse outro meu lugar antes, né, de ter feito mais parte ativamente do desenvolvimento de cinema no Ceará, né, de política, de estar ali no embate, faz com que também a gente construa um olhar lá dentro do curso para que ocorra um diálogo e vamos dizer assim, não uma transição, né, mas um compartilhamento, uma transversalidade com esses outros lugares, essas outras formas de experiência, que é a Vilas, que é o Porto, que é o curso da UFC, né? Porque no fundo é a realização do cinema cearense, né? É o cinema cearense como um todo, então não precisa dos rótulos enquanto fronteiras, né? E eu acho isso ótimo. Eu acho que o cinema cearense está bem. Eu também. A gente está num momento de muita diversidade também, né? Assim, e eu acho que num processo de pensar o acesso também, né, aos financiamentos, né? Como é que a gente consegue diversificar também as pessoas que têm acesso a esses financiamentos para que elas possam produzir também da melhor maneira, ou pelo menos com o mínimo possível ali para conseguir fazer esses filmes. E aí eu queria que a gente, já está chegando ao fim, né, do nosso programa, mas eu queria só que você falasse quais são os seus próximos projetos. Você falou do Labirinto Branco, né, mas o que é que também se você tem outros projetos que você está também aí para lançar ou para produzir? Nessa linha mais assim, vamos dizer aqui, de cinemas que a gente precisa ter um aporte financeiro, um apoio para isso. Na verdade é o Labirinto, né, o Labirinto Branco, que esse vai ser um projeto, que eu digo assim, é o meu projeto de vida, de filme. Se eu fizesse filme, a gente diz isso, mas nunca é isso, né? Se eu fizesse filme, já fiz o filme, não precisa mais fazer outro. Mas tem isso, tem uma proposta também ali junto com Edmilson Filho, né? Vamos aguardar, ver como é que está. E agora o que eu estou iniciando é um doc, né? E isso aí tem uma relação afetiva, paternal, né? Que é um doc sobre o ferroviário. Eu fiz junto com o Valdo e o Tibico o Tricolor de Aço, e agora a gente vai iniciar sábado agora uma gravação, né, sobre o ferroviário, é um documentário. Que ótimo. E a gente vai passar esse ano. Tem muita história. Aliás, o ferroviário é só que tem a história. É verdade. Que ótimo. Ficou super curioso assim, para saber também, né, como é que tudo vai se desenrolar. Espero que no futuro a gente possa trazer também o filme para cá, para a gente continuar essa conversa. Glauber, eu queria muito agradecer a sua presença aqui, você ter aceitado também ter vindo. Eu acho que a conversa foi ótima, assim, eu acho que somente para a gente expandir um pouco, entender um pouco diferentes processos, né? Porque acho que a nossa ideia aqui é realmente isso, ver a diversidade de se fazer cinema, né? Muito bom. Parabéns,
Gostei do convite. Muito obrigado Parabéns mesmo. pelo programa, parabéns pro Emerson, pro Kiko, a equipe toda. Valeu, gente. Valeu, Samuel. A gente fica por aqui. A gente agradece vocês que assistiram esse programa com a gente e convida a vocês continuarem nos assistindo nesse mesmo dia e nesse mesmo horário. Muito obrigado.